Oi gente, aqui é a Rei e hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos livros mais diferentes e loucos que eu li nos últimos anos e desse ano assim com certeza, que é o Isaac D, escrito pelo Leandro Pileggi. O livro é resultado de um financiamento coletivo no Catarse e aqui atrás o autor já colocou os agradecimentos a todas as pessoas que, enfim, apoiaram, né, o lançamento do livro. E o livro foi publicado pela editora Avec, que é uma editora que eu não conhecia ainda e comecei a conhecer aqui agora pelo livro, né, do o Leandro não é um autor iniciante, ele já publicou anteriormente, inclusive um livro que eu já li e recomendei muito pra vocês, que se chama Noah. É um livro muito, assim, que explode a cabeça no fim, sabe? Quando você entende tudo. E aqui, mais uma vez, ele traz um livro igualmente, assim, que bota a nossa cabeça pra funcionar, só que de uma forma um pouco diferente. Esse livro aqui é uma fantasia, assim, recheadíssimo de elementos da cultura pop, da cultura nerd, sabe? De videogames, de filmes, de séries de livros, séries de televisão. Enfim, gente, ele juntou um monte de coisa, sabe, que a gente já conhece, trabalhou com essas coisas de uma forma muito diferente, que me surpreendeu e me agradou bastante, mas enfim, né, eu tô falando já do livro, sem estar falando do livro propriamente dito, né. Vamos então agora falar um pouquinho sobre do que se trata esse Isaac D. O livro começa apresentando pra gente o Isaac, que é um jovem de 18 anos, que mora assim no interiorzão, sabe, ele é literalmente do interiorzão, assim, trabalhava com um tio na fazenda, etc, e ele tá indo pra cidade grande pra fazer faculdade. Então a gente já conhece esse personagem, sabe, tendo esse choque de realidade, esse choque de mundos. Quando ele chega na cidade grande, né, ele precisa de ajuda e ele começa a cair na real de como são as cidades grandes, etc. E justamente nesse primeiro dia que ele chega ali na cidade, né, e ele chega já no alojamento da faculdade, ele acaba ficando preso pra fora do alojamento e acaba dormindo, sabe, na calçada, assim, na entrada do alojamento. Só que esse personagem, ele tem uma peculiaridade, que ele sempre teve sonhos muito, assim, mirabolantes, sabe? Com muitos acontecimentos, coisas fantásticas, e isso pra ele já é o normal, sabe? Normal, ele já tá acostumado com isso. Então, quando ele não tem sonhos estranhos, ele até estranha, porque ele sempre tem esses sonhos esquisitos. E durante essa noite, não acontece nada diferente, né? Ele começa a ter uns sonhos ali muito malucos, em que ele tá no corpo de um homem chamado Benjamin, que tem uma mulher, né, belíssima, e esse homem, o Benjamin, tá sendo perseguido por um outro homem que tem cabeça de elefante, e assim, já começa por aí a loucura. E tipo assim, quando eu comecei a ler essa cena do sonho, eu fiquei, gente, mas quanta coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo, porque é uma sucessão de coisas assim inacreditáveis acontecendo ao mesmo tempo. Só que uma coisa ainda mais estranha e inacreditável passa a acontecer, que é o Isaac não acordar. Ao longo do livro, então, a gente vai descobrir que ele não está em um sonho, e aí fica no ar, né, a questão de que se ele não está sonhando, o que é que está acontecendo com o Isaac? Ele começa a conhecer pessoas ali dentro do sonho e se descobre sendo um espectro de uma coisa que o autor cria aqui, né, de um universo que o autor cria, na verdade um mundo paralelo ali, que o autor cria a realidade humana, que seria esse mundo grande, permeado de criaturas dos mais diversos tipos. Gente, literalmente, dos mais diversos tipos. E os nossos personagens vão então, ao longo do tempo, se deparando com isso, mais precisamente o Isaac vai se deparando com essas criaturas até que ele encontra, né, ele conhece uma menina chamada Catarina, que vai ajudar ele, sabe, a entender o que tá acontecendo com ele e vai ajudar ele a enfrentar essa situação, sabe? E aqui o autor traz uma outra coisa que me foi muito agradável também na leitura, que é o fato de que a gente tem o Isaac, que é esse garoto bem do interior, super, sabe, ingênuo, que não conhece nada do mundo, é bem recatado, enfim, né, esse garoto bem introvertido, ao passo que ele vai conhecer a Catarina, que é o completo oposto. A Catarina é uma menina cheia de personalidade, sabe? Super jovem, atual, e usa toda uma linguagem jovem, atual, que pra mim, assim, foi incrível, porque casou certinho com a personalidade dela, sabe? Então a gente vai ter esse outro choque de mundos, que são esses dois personagens que, assim, não tem nada a ver um com o outro, vão começar a desenvolver ali uma amizade que vai gerar, assim, situações e diálogos muito engraçados, porque ao passo que a Catarina é desbocada e fala o que ela sabe, o que vem na cabeça dela e ela não tá nem aí, a gente tem o Isaac que fica super envergonhado com as coisas que vão acontecendo, ele não sabe se portar nas situações, sabe?
Isso pra mim, sabe, a relação desses dois, a amizade desses dois, pra mim, foi, assim, o alívio cômico de toda a história, no meio de todo esse, assim, enredo cheio de fantasia, cheio de elementos surpresa, e o autor traz tantos elementos diferentes, sabe, de criaturas mesmo, como, por exemplo, os Slenders. Lá pela minha adolescência, assim, eu tive contato com o Slender, que inclusive teve filme, né, eu ainda não assisti, enfim, teve uma adaptação da lenda do Slender, enfim. Quando eu era adolescente, eu tive contato com essa lenda, eu jogava o jogo de videogame do Slenderman e ficava muito assustada. Então, quando o autor trouxe o Slender aqui como um elemento, né, dois elementos fantásticos que aparecem na história, eu me senti já conectada com a história, sabe? Eu me senti meio que representada ali e eu pude imaginar exatamente como que eram aqueles personagens porque eu já os conhecia, entende? E isso vai acontecer ali com outros personagens, outras criaturas que o autor traz, que não são criaturas inventadas da cabeça dele, elas têm uma referência, sabe, da cultura pop, da cultura nerd, de mitologias. Então o autor não inventa nada, sabe? Ele simplesmente pega aquilo que a gente já conhece, trabalha essas criaturas, esses elementos de forma diferente e cria algo novo, surpreendente e muito agradável. Sério, eu gostei muito de fazer essa leitura, me surpreendi a cada novo acontecimento. Apesar de alguns pontos eu senti que a narrativa do autor tava bastante, eu diria assim, mais infantilizada do que do seu livro anterior, porque afinal de contas são públicos diferentes, são tipos de livros diferentes, sabe? Com o Noah, a gente já tem esse personagem que é um adulto, é um psicólogo, e tem toda uma pegada diferente nesse livro que exige uma narrativa um pouco mais adulta, diferente desse aqui, que é um livro para jovens, com essa narrativa mais jovem, né, especificamente, que vai conversar diretamente com o leitor, que é o seu público. Eu confesso que eu achei um pouco estranha a atitude do Noah de não ficar revoltado, não, sabe, tentar fazer com que as coisas voltassem a ser como eram antes, entende? Eu entendo que ele já tava tão acostumado com esses sonhos malucos dele, que pra ele não tava, assim, muito fora do normal da vida dele. Porém, não sei, eu acho que eu no lugar do Noah não teria tido essa atitude que ele teve de levar as coisas com certa naturalidade, entende? Eu acho que eu esperaria do personagem mais atitudes de querer fazer com que as coisas voltassem ao normal. E não é muito bem o que vai acontecendo aqui ao longo do livro. Ele vai encarando as coisas com certa naturalidade, vai aceitando o que vai acontecendo e vai tentando, sabe, sobreviver ali naquele mundo cheio desses novos elementos. Eu senti ao longo da leitura que o livro poderia ter sido melhor revisado, porque eu senti em alguns momentos certas repetições de termos que, pra mim, assim, enquanto dinâmica de leitura, soaram um pouco repetitivos, porém não foi nada que tenha influenciado negativamente a leitura, muito pelo contrário. Se eu não tivesse tido outras coisas pra fazer ao longo da minha semana, eu teria lido esse livro de uma sentada só, porque já no primeiro dia, assim, eu li 100 páginas de uma vez, de tão dinâmica e fluida que foi a leitura. E instigante também, porque a gente fica querendo saber o que tá acontecendo aqui na vida do Isaac. E uma coisa, assim, eu cheguei no final do livro e eu dei uma gargalhada absurda, porque no final do livro a gente tem um crossover desse livro do autor com o livro anterior, o Noah. Então o Noah aparece bem assim na última página, na última linha, literalmente. Eu achei muito divertido, muito engraçado. E assim, é uma referência ao livro anterior que só pega quem já leu o livro anterior, entende? Então por isso que eu fiquei muito feliz com esse elemento surpresa que o autor trouxe aqui no final do livro. Gostei bastante dessa leitura. Bom, se você ficou interessado no livro, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações os links do autor, link pra compra, enfim, já tá publicado, tá lindíssimo nessa edição aqui, toda cuidadosa. Eu até esqueci de mostrar pra vocês, olha, o início dos capítulos. Todo início de capítulo começa assim, com essa capinha aqui, né, enfim, esse perfil de uma pessoa. E ele tem várias ilustrações ao longo do livro que vão mostrando exatamente o que tá acontecendo na cena que a gente tá lendo. Essa foto aqui eu inclusive publiquei lá nos stories, que é do homem com cabeça de elefante que começa a perseguir ali o Benjamin. Então assim, é uma edição que tá muito caprichada, capa linda, diagramação muito bonita também. O autor literalmente caprichou muito nesse trabalho e é mais um livro dele que eu indico pra vocês porque eu realmente gosto muito do trabalho dele. Então como eu falei, né, eu vou deixar os links aqui embaixo caso você tenha ficado com vontade aí de conhecer o livro, conhecer mais o trabalho do autor. Sugiro muito também que leiam Noah, que é o livro anterior dele, que também é muito legal. Mas é isso que eu tinha pra vocês hoje, gente. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou da resenha, se ficou com vontade de fazer essa leitura, comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha que ajuda muito na divulgação aqui do canal. E se você é novo, aproveita e já se inscreve porque tem novidade chegando aqui no canal no final do mês.
novidade especial aí de aniversário do canal. Vocês vão saber assim que começarem a sair as novidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.